Amém, Pai. Amém, amém e amém, Senhor. Obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Obrigada porque as tuas misericórdias se levantaram esta manhã. Obrigada pelo presente chamado hoje. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos te louvar, te bendizer, te agradecer, porque nós somos um povo que o Senhor abençoa, Deus. Senhor, nos abençoa no dia de hoje. Espírito Santo, usa a vida da pastora Tânia, Deus, para que tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coraçãozinho dela flua, Senhor, flua como rios de água viva, e, Senhor, que nós não retenhamos absolutamente nada, mas que tudo aquilo que nós aprendermos hoje, agora, Senhor, nós levamos, Deus, para outras pessoas, para outras vidas. Oh, Deus, continua nos abençoando para que nós possamos falar, é o meu Deus, para que os outros vejam os nossos familiares, o da direita, o da esquerda, todos vejam que é o Senhor agindo em nós. Obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Continua, Espírito Santo, conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Ana Maria. Sem demora, vem para cá, minha pastora Tônia Anjos, líder do Ministério Mães de Oração. Se você ainda não ora pelo seu filho, acompanhe essa mulher aí para você aprender a orar, que a oração é o nosso combustível. Então, vem para cá, minha pastora Tônia Anjos, sem demora, deixa Deus te usar. Shalom, queridas, queridos. Ai, que alegria poder estar aqui com vocês na manhã desse dia e nessa missão, né? Desse compromisso de estar sendo voz profética para essa sala, para esse tempo, e juntas vamos aprender o que o Pai tem gerado no nosso coração. Eu tenho muito temor ao Senhor para estar trazendo uma palavra, um ensino, seja o que for do céu, porque eu fiz uma aliança com o Pai, né, de não estar aqui falando aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não prego, e sendo dirigida por Ele, totalmente dirigida por Ele. Então, a minha preocupação é muito grande de o que vou falar, né, quando eu sou convidada. E o Senhor gerou no meu coração uma palavra que eu tenho estudado ela. Não sei se vocês sabem, eu estou fazendo psicanálise. E o que que aconteceu? Eu fui fazer. Hoje, o tema dessa quarta estratégica é pessoas tóxicas. E quando eu fui fazer psicanálise, foi porque eu estava num relacionamento com os meus filhos tóxico. E a minha filha foi fazer terapia, meu filho, minha nora, todo mundo. E ela falou para mim, mãe, você precisa fazer terapia também. E eu fui, e eu passei por uns 3 ou 4 psicólogos. Mas só que à medida que você vai se relacionando com Deus, o Senhor se torna o seu maior psicólogo. E na pandemia, o Senhor me chamou e ele disse: eu quero ser o seu psicólogo. Você vai aprender o caminho do secreto. E ali naquele caminho do secreto, o Senhor se tornou o meu psicólogo e o meu professor. Então eu fui, né, a pedido deles, eu fui, e quando eu cheguei lá, eu acredito que aquela psicóloga estava passando por um processo de separação. E quando eu fui me desabafando, né, e aquilo acho que foi entrando no coração dela e algum sentimento. E quando eu terminei, ela já estava chorando. E ela falou: Nossa, como você é resiliente. E ela me elogiou muito. E quando eu cheguei em casa, minha filha me perguntou: Mãe, o que que foi? E eu contei para ela, né? Eu falei: Filha, ela falou isso, isso. E a minha filha falou assim: Mãe, ou você é mentirosa, ou essa mulher não é psicóloga, porque ninguém vai se alegrar com uma história de dor. Porque se você contou a sua dor, não sei o que, não sei o que lá, já no jeito dela mais avançado. E aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer psicanálise, para que eu possa entender o meu próprio comportamento, porque na psicanálise ele te dá uma direção
que é eu comigo mesmo e eu com o outro. Então você vai se guiando por esse caminho, eu comigo mesmo. Só que, acima de qualquer coisa, né, nós somos evangélicas e eu falei para minha professora, olha, o Espírito Santo está acima de qualquer psicanálise, né? Não tem, não tem. O Espírito Santo é o que está nos direcionando a tudo isso. Então, tudo que eu tenho estudado, eu tenho feito uma associação para dentro da palavra. E eu encontrei aqui hoje, né? Hoje falando sobre esse tema, né, já de uma grande relevância sobre pessoas tóxicas, né? Então nós vamos estar olhando para esse lado de uma forma com o olhar de Jesus, porque Jesus ele se importa com não só com a nossa vida espiritual, mas Jesus se importa com os nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, curados, para que o nosso coração venha desfrutar de uma vida fértil, de uma vida equilibrada, equilibrada. Então, na palavra de Deus, nós vemos o quão importante é entender os comportamentos e as emoções humanas, porque a palavra de Deus diz que Deus se importa com as pessoas. E aí nós vamos dar uma organizada no que é as pessoas tóxicas, segundo a psicanálise e segundo a palavra de Deus. Quando nós falamos de pessoas tóxicas, nós não podemos rotulá-las, né? Porque não é esse o propósito de Deus em nos chamar para esse lugar de sabedoria, para que a gente venha maltratar as pessoas, para que a gente venha rotular essas pessoas, porque essas pessoas não são capazes nós não somos capazes de mudar ninguém. O Senhor nos chama para viver um relacionamento com Ele, aonde a transformação ela tem que partir em nós. E essa tem sido a nossa oração: Senhor, transforma-me. Não transforma o meu marido, não transforma o meu filho, não transforma o meu pastor. Senhor, transforma-me. Eu preciso de transformação. E quando nós chegamos neste lugar de transformação, né, quando a gente chega nesse lugar de sabedoria, a gente olha para os nossos relacionamentos e a gente não quer ferir ninguém, a gente não quer machucar ninguém, porque nós entendemos, né, o que essas pessoas sofrem, o que essas pessoas passam e por que que elas chegaram aqui. É um entendimento à luz da palavra. Quando o Senhor abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ser mais parecido com Jesus. E o meu desejo é que após esse estudo, eu e você possamos ter consciência de que nós precisamos ser mais parecidas com Jesus. Jesus abre um caminho hoje, ele te entrega uma chave hoje e ele diz: pode entrar por esta porta, porque eu estou lá do outro lado te esperando com todo o conhecimento, com toda a riqueza, com toda a sabedoria que vem dele, porque a palavra de Deus diz que em Cristo estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e está disponível para mim e para você. Então, pela visão da psicanálise, uma pessoa tóxica é alguém que, por não lidar bem com as suas próprias feridas emocionais, acaba desenvolvendo comportamentos destrutivos, como controle, manipulações, críticas, invejas, agressividade ou vitimismo. Quantas pessoas, né, que nós deparamos na caminhada, nas amizades, que são pessoas tóxicas, que têm este comportamento destrutivo, que quer te manipular,
que quer que você dê satisfação da sua vida, porque ela acha que ela é sua amiga e ela precisa saber de todos os passos que você caminha. E quando nós abrimos o nosso coração para certos tipos de pessoas, nós estamos num caminho de contramão à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, quando nós passamos por essa experiência de abrir o nosso coração e dar legalidade para que essas pessoas venham saber o nosso comportamento do dia a dia, e se porventura lá na frente a gente se decepcionar, nós temos que ter esse entendimento que malditos somos nós, porque confiamos nas pessoas erradas. Por isso, é muito importante a sabedoria, o entendimento e o discernimento para você saber quem é que está caminhando ao seu lado. Pessoas tóxicas são pessoas que têm o poder de te manipular, de querer ter o controle de tudo, para que elas possam se sentir bem e estar sobre essa situação de domínio e de controle. Mas pela palavra de Deus, nós sabemos que essas atitudes é a falta do fruto do Espírito. Essas pessoas, elas caminham por um relacionamento de natureza pecaminosa, segundo a palavra de Deus, egoísmo, falta de domínio próprio. Ela não tem os frutos do Espírito Santo, porque essas pessoas não caminham segundo a liberação do Espírito, que é a obra do Espírito, que é o fruto do Espírito, mas elas caminham pelas obras da carne, que é uma escolha. Você quer caminhar com o fruto do Espírito ou você quer caminhar com a obra da carne? E aquilo que você alimentar mais é que vai ter domínio sobre a sua vida, sobre as suas atitudes. O nosso papel não é julgá-las. Não, não, não. Não estamos aqui para julgar ninguém, porque isso o Senhor aborrece, o Senhor condena. Não, mas nós precisamos entender o comportamento dessas pessoas para proteger o nosso coração, e manter o espírito de amor, sabedoria e discernimento. Então, aí já abre o seu entendimento para você entender o seu lugar em Cristo, para você ser semelhante a Ele, e você não vai julgá-las, mas você vai ter discernimento das suas atitudes e dos seus comportamentos sobre aquela vida. E esse é segundo a psicanálise. Agora, segundo a palavra de Deus, o que que o Senhor diz? Que ele não usa o termo pessoas tóxicas. Você não vai encontrar esse termo na Bíblia, mas ela fala claramente sobre comportamentos que destroem os relacionamentos e afastam as pessoas da nossa vida. Então, às vezes você fica com um sentimento de culpa porque aquela pessoa se afastou do seu relacionamento, do seu convívio. Eu tenho várias experiências assim que eu posso contar, né, até mesmo da minha filha, minha, pessoal, mas eu comecei a entender, né, que Deus, ele ama todos, todos, todos. O amor de Deus é incondicional. Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus não tem mais o propósito que essa pessoa caminhe ao seu lado. Deus não tem mais esse propósito. Então, Deus tira, Deus afasta de você pessoas que não têm mais o mesmo propósito de caminhar ao seu lado. Essas pessoas não são pessoas ruins, não. São pessoas que não têm mais o mesmo propósito. Mas as pessoas tóxicas, olha o que Timóteo, que homem perfeito,
Timóteo 3, versículo 1 e 5 Paulo disse, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, sem amor pela família, irreconciliáveis, amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Dessas pessoas, afaste-se. Não é a palavra da Tânia, é a palavra de Deus que nos dá esse conselho para que nós venhamos nos afastar dessas pessoas. A Cíntia já gravou aí, para poder proteger os nossos corações. Para que você possa proteger o seu coração, é preciso você se afastar dessas pessoas quando Deus te der o discernimento para você entender que essas pessoas estão ao seu redor, como avarentos, presunçosos, arrogantes, sem amor pela família e mais. Olha que coisa interessante, amante dos prazeres mais do que amigos de Deus. Então, queridas, a nossa oração é para que nós sejamos amigas de Deus. A palavra lá em Gênesis diz que Deus era amigo de Abraão. Olha que coisa linda! Deus amigo de Abraão. Então, quando você orar, você fala: Deus, tu é meu amigo, tu é meu amigo, porque há amigos mais chegados do que um irmão. E Deus nos apresenta os amigos dele. Então, quando Deus nos apresenta e quando nós nos tornamos amigas de Deus, nós podemos caminhar sobre a orientação da palavra. E a palavra de Deus fala sobre isso. Provérbios 22, eu também separei aqui, quando ele diz assim: não te associes com quem vive de mau humor, nem andes com quem se ira facilmente, para que não aprenda as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Tem pessoas que já acordam de mau humor. Tem pessoas que já acordam e falam: não fala comigo não, já estou de mau humor, preciso me refazer. Queridas, quando a gente acorda, o primeiro relacionamento que a gente precisa ter é de gratidão a Deus, porque quantas não acordaram naquela noite, quantas não sobreviveram àquela noite, não acordaram naquele dia, quantas pessoas hoje já estão mortas, quantas famílias hoje já estão em luto, já estão chorando, e nós estamos aqui para a glória de Deus. Então nós precisamos agradecer a Deus, e esse tem que ser o nosso primeiro sentimento. Então, afaste-se dessas pessoas que vivem de mau humor, vivem com ira. Tudo é motivo de ira. Reconheça essas pessoas para que a sua alma não seja enlaçada. Olha aqui que a palavra de Deus diz: para que tu não aprenda as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Porque essas pessoas têm o poder de manipular você e converter o seu coração para esse caminho do pecado, porque um abismo chama outro abismo. E 1 Coríntios 15, 33, que é uma palavra rema para a nossa vida e que nós precisamos dela todos os dias. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aleluia! Então, queridas, esses versículos são alertas de Deus para proteger a nossa mente, a nossa alma e os nossos relacionamentos. São alertas, porque nós não somos fortes. A própria palavra de Deus disse que nós precisamos vigiar. Então, nós só somos fortes na força dele. E nós precisamos ficar
alertas e não nos deixar se corromper por essas pessoas. Então, a visão da psicanálise. A visão da psicanálise. O que leva uma pessoa a ser tóxica? Do ponto de vista psicológico, muitas pessoas tóxicas não nasceram assim. Não nasceram. Elas foram feridas, rejeitadas, humilhadas e não tiveram amor, não receberam amor, não receberam validação e, sem cura, passaram a adoecer emocionalmente. Então, essas pessoas não são más, não são perversas por conta da sua vida, que nasceram assim, da sua própria vida, né? Não. No meio do caminho, elas encontraram as pessoas também tóxicas, que se fizeram elas se tornarem assim. Elas são pessoas enfermas da alma. E para enfermidade da alma não existe remédio. Só Jesus é suficiente. Só Jesus, ele é o nosso remédio. Então, essas pessoas estão emocionalmente doentes, enfermas. E nós entendemos que essas pessoas, por estarem enfermas, elas usam um mecanismo de defesa, né? Então, esse mecanismo de defesa dela é um mal, é algo destrutivo, porque ela tem problema com eu comigo mesma. Ela não conseguiu esse relacionamento com ela, se sente frustrada, se sente rejeitada, se sente abandonada, e aí ela não suporta viver desse jeito e ela começa a passar para as outras pessoas, né? O que a gente aprende, que uma pessoa ferida fere. Então, esse é o jeito dela se projetar. Eu sou ferida, então eu vou ferir outras pessoas. E vem também o tópico da negação. Ela não reconhece os seus erros, ela não reconhece as suas falhas, não consegue enxergar, né, as suas falhas, não consegue enxergar os seus erros. E aí, de forma agressiva, ela se defende, ela se protege. E aí ela fala sem pensar no que ela está falando, não mede as suas palavras. Ela é uma pessoa autoritária, sem controle, sem domínio próprio, para que ela possa se sentir segura, para que ela possa se sentir aceita no grupo onde ela está. Então, ela não quer mais ficar como uma coitadinha, ficar deixando transparecer toda a sua enfermidade. E aí ela começa a manipular esse sentimento, né, de vitimismo, de culpa, de chantagem, olha isso, para controlar as relações. E aí ela vai te chantagear o tempo todo. E quando você vê, porque você é totalmente diferente dela, porque você tem o fruto do espírito, você não é parecida com ela, você se parece com Cristo, porque você é imagem e semelhança desse Deus de amor, de bondade, que mesmo no momento de dor, ele usou a dor dele para curar. Quando a gente aprende que uma pessoa ferida, uma pessoa enferma, uma pessoa doente, ela fere, mas Jesus, ele é totalmente diferente, porque ele foi ferido e na ferida dele ele trouxe cura. Olha isso, que coisa linda! Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, uma pessoa doente adoece, uma pessoa com dor ferida fere, se não tiver o Espírito de Deus. Se não tiver o Espírito de Deus, uma pessoa ferida fere, mas aquela pessoa que tem o Espírito de Deus,
que não abriu o seu coração para que essas feridas emocionais entrassem, e mesmo que você foi rejeitada, mesmo que você foi abandonada, em Cristo você é nova criatura e você pode amar, você pode dar amor, você pode dar carinho, você não precisa ser uma pessoa tóxica, você não precisa ser uma pessoa má, porque você pode ser totalmente curada através do poder da palavra. Então, aqui nós vamos conseguir identificar alguns comportamentos à luz da palavra, né? E à luz da psicologia, para a gente ver como é esse relacionamento do que Jesus faz na vida da pessoa. Essas pessoas são extremamente críticas, sempre apontam defeitos. Quantas vezes, né, nós somos vítimas disso, que essas pessoas só sabem apontar os nossos defeitos, né? Elas precisam gerar vida nelas, elas precisam ser aceitas, elas precisam se sentir bem, então elas agridem. Tudo que você faz não tem valor, elas começam a falar, né, que você está errada, que você errou, que poderia ser melhor. Então, são pessoas que apontam sempre os seus defeitos. Pessoas que praticam a manipulação emocional, usam a culpa e o vitimismo. Ah, tadinha de mim, coitadinha de mim, né? Para que todo mundo fique bajulando ela, para que todo mundo vá para esse lugar, né, de coitadinha, e aí ela vai se fortalecendo, se alimentando dessas palavras, desse poder e desses comportamentos. São pessoas invejosas, têm dificuldade de se alegrar com a vitória dos outros. Olha isso, queridos, e a gente encontra essas pessoas dentro da igreja. Não é só no mundo, não. A gente encontra pessoas que não se alegram com a sua vitória, que não sabe festejar, que não sabe celebrar, deixa o inimigo roubar a celebração, ela dá lugar para o inimigo para que ele venha e roube a celebração, e você recebe bênção e não sabe agradecer, não sabe, queria sempre mais, não consegue ser fiel no pouco, não consegue. E essas pessoas também usam de sarcasmo, de ironia, de zombaria para diminuir o outro. Tudo que você faz, essa pessoa leva para aquele lado irônico, leva para aquele lugar de zombaria, para te diminuir, porque na verdade ela não consegue olhar para você e se acreditar que você é uma pessoa boa. Ela tem tanta inveja de você que ela não consegue. Ela não consegue. São controladoras, querem que tudo seja do seu jeito. Você já encontrou uma pessoa assim, que mesmo estando numa reunião, mesmo as pessoas falando, ela não dá importância à voz de ninguém, porque tem que ser do jeito dela, tem que ser da forma com que ela quer, mesmo sabendo que vai dar errado. E aí ela fala, não, tem que ser desse jeito, e ela faz acontecer do jeito dela, porque ela ignora os sentimentos alheios. Ela não está nem aí para o que você pensa, para o que você sente. São pessoas que conseguem disfarçar, são pessoas mentirosas, mentirosas. E tudo isso, a Bíblia fala que são as obras da carne. São as obras da carne. E, queridas, hoje Deus nos chama, Deus faz um convite para mim e para você, para que nós possamos desenvolver com o fruto do Espírito. E nós precisamos de muita paciência para poder lidar com essas pessoas e não chegar ao mesmo nível que elas,
porque nós obramos virtuosamente, porque nós somos mulheres sábias. Então, nós temos o amor de Cristo implantado e derramado no nosso coração, e nós amamos porque nós conseguimos ter o domínio próprio e ter o entendimento. E se você quiser, você grava esses princípios fundamentais para que você aprenda a lidar com essas pessoas. Primeiro, peça a Deus sabedoria para identificar quando uma pessoa estiver te adoecendo. Peça a Deus sabedoria. Fala, Senhor, eu quero sabedoria, porque eu não quero fazer julgamento de ninguém. Mas se no meu relacionamento de amizade tem alguém me adoecendo, que o Senhor me dê discernimento. E outro fator principal é você estabelecer limites. Isso é bíblico. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você pode amar, você pode perdoar, você pode ajudar, mas você não pode aceitar abuso emocional. Você não precisa aceitar desrespeito e humilhação vindo da parte dessas pessoas. Perdoar sempre, mas você não precisa viver ferido constantemente. O perdão é libertador, mas não significa que você precisa conviver com essas pessoas destrutivas. E a Bíblia já nos orientou: se for necessário, se afaste. A Bíblia permite que nós venhamos nos afastar desta pessoa. E o principal é o que Mateus nos ensina: amai os vossos inimigos, mas orai por eles, mas viva em distância se for necessário. E você precisa desenvolver o seu interior, desenvolver uma vida de oração, desenvolver comunhão com Deus e também cuidar da sua saúde emocional. E é o Espírito Santo, nosso conselheiro, que vai trazer para nós os recursos necessários para que a gente possa viver de acordo com a instrução dele e ser guiada por ele. Se a gente precisa de uma pessoa, um profissional, e o Senhor vai nos orientar para esse profissional de excelência, para que a gente venha caminhar sendo uma pessoa frutífera e não uma pessoa tóxica e não uma pessoa ferida. E a primeira palavra que nós podemos reconhecer é o que diz a Bíblia, quando diz assim lá em João: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você reconhece que você é uma pessoa tóxica, você precisa fazer esse caminho de volta, pedir perdão a Deus, se arrepender e buscar transformação e buscar ajuda profissional, buscar ajuda espiritual, sim, mas também buscar ajuda profissional. E eu quero encerrar aqui dizendo meu muito obrigada por essa oportunidade e que o Senhor nos livre de sermos pessoas tóxicas, mas que a cada dia o Senhor nos coloque na sua presença em lugar de amor e de bondade, de sabedoria. Mônica, beijo, beijo, amo vocês. Meu Deus! Beijo.